Ô, glória. Pessoal, já entramos ao vivo de novo. Eu peço a você que estava conectado antes da nossa live, conecte-se de novo, né? A Milena ministrou uma canção que veio diretamente do coração de Deus para seu coração. Milena, enche de água lá para mim. Voltamos? Agora ficou melhor. Nossa, eu não estava conseguindo ouvir nada. É ao vivo, essas coisas acontecem mesmo. Pois é, igual eles falaram assim que pra eles estava tudo bom, mas eu não estava conseguindo ouvir nada que você estava falando. Não, mas agora tá dando certo. Agora, por causa da internet. Graças a Deus. Deixa o pessoal retornar aí. Quando Não. eu posto aqui no meu vídeo, não sei o que eu fiz. Não tô conseguindo. Oi, Jesus. Pessoal, voltar aí. Quem já for voltando aí, já falei, voltei. Já compartilha Voltando também. pra cá. Amém. É porque a vitória vai ser grande. Ai. Em nome de Jesus. Amém. Deixa o pessoal entrar. A gente faz mais uma oração rapidinho. Só pra classificar. Amém. Então vamos fazer uma oração aqui rapidinho. Enquanto isso, e a gente já traz uma palavra. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, nós estamos na Tua presença nesta noite de sábado, Pai. Meu Deus, primeiramente, viemos Te agradecer por esta oportunidade que o Senhor tem nos dado. Meu Deus, de através dessa live, Jesus, está levando a Tua palavra. Meu Pai, de através dessa live, meu Deus, está ministrando no coração das pessoas a Tua vontade, Senhor. Meu Deus, pedimos a Ti neste momento, cumpra em nós a Tua vontade. Meu Deus, usa as Tuas servas, Jesus, para levar a Tua palavra a esses jovens, meu Pai, essas pessoas que estão se conectando. Meu Deus, que essa live venha alcançar grandes vidas, grandes almas para o Teu reino, Pai. Em nome de Jesus, que não venha ser nada de nós mesmos, mas que o Teu Espírito Santo venha ter liberdade para operar através da nossa vida, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Amém. O pessoal já tá entrando aí. Eu continuo não me vendo, porque eu não sei o que eu fiz. Ficou escuro de repente, né? O seu. Eu cliquei aqui no negócio. Meu Deus do céu. Acontece. Acontece. Mas vamos lá. Hoje que o assunto que nós iremos abordar é sobre empatia. Empatia, como a Thaís já dizia lá na outra live, né, no início da outra live, é compaixão. E foi muito forte você falar disso, Thaís. Porque a passagem, a parábola que eu vou ler aqui na Bíblia é sobre o samaritano e o homem em meu caminho. Que aquele samaritano teve compaixão. Essa é a palavra que está escrita aqui, tá vendo como é que a gente está na mesma fé? Compaixão daquele homem judeu, né? Então, lá em Lucas, se você está com a sua Bíblia aí, lá em Lucas, capítulo 10, versículo 30 ao 35, diz assim. E respondendo, Jesus disse: um certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu entre ladrões, os quais o despojam e o feriram e partiram, deixando-o quase morto. Ele estava quase morto. E por acaso descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote. E quando ele o viu, passou para o outro lado. Passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, ele passou pelo outro lado. Mas um certo samaritano, estando de viagem, veio até ele e vendo, teve compaixão dele. Olha que forte, teve compaixão dele. E aproximando-se dele, atou-lhe as feridas, derramando nelas azeite e vinho, e pondo-o sobre seu próprio animal,
colocou aquele judeu, aquele homem, sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Versículo 35, e no dia seguinte, partindo ele, tirou 2 denários e deu aos hospedeiros. E disse-lhe, cuide dele, e tudo o que demais gastares, na minha volta eu te pagarei. Aqui nós podemos observar que Jesus, quando contava essa parábola, ele fez questão de nos mostrar que aquele homem que estava descendo de Jerusalém era um judeu. E o homem que foi em direção àquele judeu, que cuidou daquele judeu, era um samaritano. E como todos nós sabemos, os samaritanos e os judeus naquela época, eles não se batiam, né? Eles eram povos rivais. Mas ali naquele momento, aquele samaritano se moveu de íntima compaixão. Ele não queria saber se era um judeu, de que povo ele vinha, da onde que ele estava descendo, quem que era aquele homem. Ele só se importou em cuidar, em ajudar. E ele, sem ele nem saber que era um judeu, porque aquele homem, aquele judeu que estava ali em meio ao caminho, que foi assaltado, que estava quase morto, ele já não tinha nada. O ladrão, ele vem para roubar, né? Então, ele roubou aquele judeu e ali ele já não tinha mais nada. Ele tinha a vida e a morte. Ou alguém passava para ajudar aquele homem, ou ele morria por ele mesmo, em meio ao caminho. E aquele samaritano, ele viu aquele homem e se moveu de íntima compaixão. E nós podemos observar que ali naquele momento, a desigualdade, o preconceito, ele foi quebrado. Porque os povos samaritanos, os povos da Samaria e de Jerusalém não se batiam. Eram povos diferentes. Ele poderia ter pensado, ó, esse homem tá aqui, tá quase morrendo. Tô vendo que ele está quase morrendo, tá precisando de ajuda. Mas, poxa, ele é judeu. Eu sou samaritano. O que eu posso fazer? Eu vou ter que deixar ele morrer. Mas não. Tudo que ele quis, tudo o que ele precisava, o que ele necessitava naquele momento, era ajudar aquele homem que estava quase morto, que estava caído, que estava ferido, que estava sangrando. E sabe, às vezes nos falta isso. Nos falta nos colocar no lugar do outro. Sentir a dor do outro. Eu não falo pra você abraçar o mundo, né? Mas eu digo pra você dar atenção às mínimas coisas. Sabe? Às vezes, vou dar um exemplo aqui pra você. Às vezes eu tô aqui metendo pau na Thaís. Vejo que tem uma outra pessoa aqui. Ah, porque a Thaís fez isso, porque a Thaís fez aquilo. E eu acabo me esquecendo que, poxa, imagina se eu estivesse no lugar da Thaís, cara. Imagina se fosse a Thaís falando de mim. Ah, mas ela não vai saber. Escuta o que eu tô te falando, vai. Vai, sabe por quê? Porque, escuta o que eu tô te falando. A mesma pessoa que dá ouvidos às tuas ladainhas falando de outro, as mesmas pessoas que te ajudam a apontar os dedos, que te ajuda a julgar outras pessoas, é a mesma que te expõe nas rodas de amigos. É as mesmas que falam mal de você para outras pessoas. Então, cuidado. Cuidado com o que você fala. Isso que você falou também é muito forte, porque eu vejo a síntese de compaixão também naquela passagem de mostra o que Jó estava sofrendo. Jó estava num sofrimento, e quando os amigos de Jó souberam que ele estava sofrendo, eles saíram de todas as partes, os 3 amigos dele saíram das 3 cidades onde eles estavam, onde eles moravam, para ir lá ajudar Jó, porque eles se colocaram no lugar do Jó. Isso nos mostra que nós
Nós temos que ajudar as outras pessoas. Eu não posso medir a dor de outra pessoa pelo que eu estou sentindo. Ah, a pessoa não está sentindo nada porque eu não estou sentindo. Não é bem assim. A gente não pode medir a dor dos outros pelo que nós estamos sentindo. Então, a empatia não está explícita na Bíblia como escrito empatia. Ela está explícita como compaixão. É você se colocar no lugar da outra pessoa. Jesus já nos deixou bem claro em toda a Bíblia que o amor dele é isso. Você dá a sua vida pelas outras pessoas. Você dá a sua vida em favor dos seus amigos, em favor dos seus inimigos, em favor dos desconhecidos, em favor dos conhecidos, da sua família, não importa. É você dar a sua vida em favor dos outros. Então, isso que os amigos de Jó demonstraram, que eles sabiam que a dor que ele estava sentindo era tão profunda que eles foram lá ajudar ele, não a falar dele por trás, mas ajudar lá. Você precisa do que? Nós estamos aqui para te ajudar. Então, o verdadeiro amor é isso, a empatia se consiste nisso, em você se colocar no lugar da outra pessoa. E tem muita gente nesse tempo que nós estamos vivendo, sofrendo de depressão por conta disso, por conta da falta de empatia de outras pessoas. Verdade. Infelizmente, eu ia falar mais pra frente sobre isso, mas infelizmente, nesse tempo que a gente está vivendo de quarentena, é muito fácil a gente ter esse aparelho aqui no celular, ver uma foto de alguém, ver uma publicação de alguém, já comunicar para outra pessoa lá no bairro distante, mostrar para outra pessoa lá na outra cidade, falar assim, nossa, olha o que essa pessoa fez. Nossa, deixa eu comentar que eu sou feia, sou horrorosa. Você não tem que fazer isso. Cara, olha a empatia. É mínimas coisas, são mínimos detalhes. Mas a gente tem que tomar cuidado. Cuidado com o que a gente fala. Sabe, às vezes uma palavra que sai da nossa boca pode levar uma pessoa à destruição. Verdade. Uma É palavra... porque a gente pode julgar assim, para mim, eu que falei, não vai ocasionar nada, mas na outra pessoa que ouviu. A palavra diz que a gente tem que tomar cuidado com as pequenas raposinhas. Então, uma simples palavra que você fala, um simples comentário que você faz na foto de alguém, pode gerar na outra pessoa um sentimento de tristeza, um sentimento de decepção com ela mesma. Isso pode ocasionar, levar até uma pessoa à depressão. Isso é muito sério, né? Pois é, exatamente. E na palavra fala que o que amaldiçoa o homem não é o que sai. Não é o que entra, é o que sai. Então, talvez, de certa forma, eu não gosto dessa pessoa, vou falar certa coisa sobre ela e tá tudo bem. Tô me sentindo, né? Tirei aquele peso de dentro de mim. Falei mal de fulano, fiz mal pra fulano, tirei esse peso de dentro de mim. Cara, se você tá com esse peso dentro de você por causa que você precisa falar mal de alguém, desculpa, vai se aproximar de Deus. Porque você tá muito longe. Verdade. E eu falo disso, Milena, por causa própria, porque eu já sofri muito com a falta de empatia de outras pessoas, sabe? E eu quase já cheguei a entrar em depressão por causa disso, por conta de que as outras pessoas faziam e por terceiros a gente ficava sabendo, sabe? Eu acho que o mais ruim é isso, porque eu acho que dá decepção por causa disso, porque nunca vem quem a gente espera, sabe? E sempre vem dos conhecidos, daquele que está sempre perto de você, nunca vem daquele desconhecido, sabe? Então, eu acho que isso que decepciona mais. E a gente fica tão decepcionado com a gente mesmo que a gente se pergunta o que há de errado em mim, sabe? E eu, tipo assim, entrei num conflito muito grande com Deus e Deus, ele teve que tratar muito comigo a respeito disso, porque isso afetou o meu relacionamento com ele. Porque eu já não orava mais, eu já não buscava mais, por conta de decepções, sabe? De coisinhas pequenas que foram entrando, mas que isso fez um buraco no coração, sabe? Uma decepção muito grande. É igual eu falei, né? Foi uma pequena coisa, mas que te levou a quase se desviar, de certa forma. Te levou a tirar o teu foco daquilo que era bom pra você. Tirar o teu foco da promessa que Deus tem pra você. Então, escuta o que eu tô te falando aí, você que tá nos vendo. Talvez são mínimas coisas que você faz, que as pessoas fazem pra você, que tenta te desviar da promessa de Deus pra sua vida. Então, cuidado. Ela, como a Thaís disse, vem das pessoas que a gente menos espera. A palavra fala, maldito o homem que confia no homem. Querendo ou não, nós estamos sujeitos a confiar nas pessoas. De acordo com a intimidade que a gente cria com ela, a gente confia.
Poxa, eu sou próxima da Thaís, eu confio nela em falar alguma coisa íntima minha. Poxa, tô passando por isso. Tô passando por isso, Thaís. Poxa, me ajuda em oração. Eu confio nela. Mas aí ela vai lá e me decepciona. Eu tava confiando nela. Mas antes de confiar nela, eu preciso confiar em Deus. Eu preciso confiar em Deus de verdade. Porque Ele é o único que não nos decepciona. Às vezes um amigo, às vezes a nossa própria família nos decepciona. Entende? São coisas que a gente passa no nosso dia a dia que a gente acaba frustrado, né? A gente acaba caindo, perecendo, ficamos sem forças. Mas se nós confiarmos em Deus, nós conseguimos. Sobre aquele versículo que fala: não julgueis para que não sejais julgados. Às vezes, quando eu gravei aquele vídeo, que eu gravei um vídeo sobre empatia, que eu postei lá no meu feed, eu gravei uns stories antes, né? Falando sobre empatia. Eu disse assim: antes de você julgar, vamos amar. Antes de você apontar os dedos, vamos acolher. Sabe, às vezes a gente olha para nós mesmos e fala assim: poxa, eu sou top. Sabe por que eu sou top? Porque eu canto, porque eu tô no altar, porque eu toco bateria, porque eu sou ministra, porque eu sou pastora, porque eu sou obreira, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Eu não tenho pecado nenhum. Eu sou melhor do que a Thaís, porque a Thaís não canta. Eu sou melhor do que fulano, porque fulano não faz isso, porque fulano faz aquilo. Meu querido, no dia que você achar que isso é verdade, se aproxima demais de Deus. Na palavra de Deus diz, eu não tô falando isso em vão, tá? Na palavra de Deus diz que não há um homem sequer, uma mulher na face da terra que não tenha cometido o pecado. Então, se você se acha perfeito, para. Se você se acha digno de julgar, de apontar os dedos para alguém, para alguma coisa que alguém fez para você, fez para outra pessoa, fulano caiu no pecado, fulano caiu em tentação, fulano fez isso, fez aquilo, falou do irmão, o problema é do fulano. O problema não é meu, o problema não é seu, o problema é do fulano. Não foi ele que fez? Eu estou aqui para amar, eu estou aqui para acolher. Mas você não é mais perfeito do que ele porque você não caiu na mesma tentação que ele. Você não é mais perfeito que ele porque você não cometeu o pecado que ele cometeu. Todos nós somos iguais. Eu estou falando isso porque na palavra de Deus diz: quando nós cometemos um pecado, seja um pecado que for, do tamanho de um grão de areia, você está sujo. Você se suja. O pecado é sujeira. E por isso nós devemos nos arrepender, né? Para que nós possamos ser limpos. Mas não é pelo fato de nós nos arrependermos que nós não pecaremos mais. Que nós não seremos mais seres pecadores. Pelo amor de Deus. Tem muitas pessoas que acham isso. Até a própria palavra de Deus diz que aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Exatamente. Então, todo mundo está sujeito a cair. Não é só porque eu tenho alguma coisa, algum cargo, eu faço alguma coisa para Deus, não sendo para mim, porque a palavra de Deus diz que todo o meu dom, todo o meu talento é revestido para a glória dele somente, que eu tenho o direito de pisar em outras pessoas, nos sentimentos que as outras pessoas têm. Nas conquistas que ela conquista, porque tem gente que tem tanta falta de empatia que fica infeliz com as conquistas dos outros. A palavra de Deus diz que se o meu irmão está feliz, eu tenho que estar feliz também, porque ele está feliz. Então, essa falta de empatia carrega na pessoa a frustração pela outra pessoa estar feliz, o direito dela pisar, dela massacrar a outra pessoa. Mas enquanto que a empatia faz isso, a empatia nos leva para o amor, para a graça que me faz ver que eu sou pecador e eu sou imerecedora de todas as bênçãos que Deus me dá. Então, por cada talento que Ele me deu, a glória é somente dele, não minha. Eu acho que a gente perde o foco quando a gente acha que só porque Deus me deu alguns talentos, eu sou alguma coisa. Só porque Deus me deu algum cargo, eu sou maior do que as outras pessoas que não têm nenhum. É igual aquela palavra diz, tem uma parábola na Bíblia que diz a parábola dos últimos que serão os primeiros. Porque às vezes
Muitas pessoas que se converteram por último vão ser as primeiras a ser chamadas para o reino dos céus. Mas é porque as últimas a se converterem foram mais humildes do que as primeiras que se converteram. Então, os meus anos de ministério, os meus cargos que eu tenho, não faz nada se eu não tiver amor do meu coração. Né? À toa que tem uma passagem na Bíblia que diz que se eu, tipo, eu posso ter tudo do mundo, mas se eu não tiver amor, eu não tenho nada. Então, nós temos que amar, primeiramente a Deus e, segundamente, as pessoas que Deus coloca nas nossas vidas. As pessoas, você falou sobre os últimos serão os primeiros, né? Enfim, as pessoas, muitas das vezes, eu vou falar, as pessoas que, né, estão no altar, vamos falar assim, eu estou no altar. Às vezes, é normal, não deveria ser, mas o homem é falho. Mas o ser humano, ele se corrompe demais. Se corrompe demais. Eu estou em uma posição de destaque. Isso, na minha mente, na minha carne, é motivo para eu me gloriar. Mas não é motivo para mim me gloriar. Entende? Eu fiz um vídeo para a juventude falando sobre o rei Ezequias, que no primeiro ano, no primeiro mês do seu reinado, ele abriu as portas do templo. Ele priorizou aquele que o colocou em posição de destaque. Ou seja, não é sobre mim. É sobre ele. Jesus, sobre Deus. Porque foi ele que me colocou lá. Porque ele não precisa de mim. Essa é a verdade. Ele não precisa de mim nem de você. Ele por ele já consegue. Mas nós somos canais. Qual que era uma coisa que você tinha falado? Ah, não. Se nós olharmos para o nosso interior, presta atenção. Se um dia eu me sentir, como eu vou dizer, o suficiente para julgar alguém, se um dia eu achar que eu devo apontar os dedos para alguém, falar que fulano fez isso, falar que fulano fez aquilo, porque eu me acho perfeita, porque eu olho para mim e falo assim, sou top, não tenho pecado, não tenho erro. Mas, infelizmente, quando a gente olha para nós com esses olhos de sou perfeita, nós não estamos olhando com os olhos espirituais. Nós estamos favorecendo a nossa vontade, né? Nós estamos deixando sobressair a nossa voz. Porque a nossa vontade, a nossa voz, a nossa carne quer que eu fale. Você é maravilhosa. Você faz tudo certo. Mas no dia que você falar isso, que eu falar isso, cara, vamos buscar demais de Deus. Porque toda vez que eu olho para dentro de mim, mas eu olho de verdade para dentro de mim, eu encontro motivos, situações para eu melhorar. Por isso, eu não tenho o direito de julgar alguém. Por isso, eu não tenho o direito de falar mal de alguém. O que eu devo fazer é amar, é ter compaixão, é cuidar, igual aquele homem samaritano fez. Sabe, quando a pessoa precisa de mim, eu tá ali, não sei quem você é, não quero saber de onde você veio, mas se você precisa de mim, eu te amo, cara. Poxa, eu tô aqui pra te ajudar. Sabe, a gente precisa disso. A gente precisa julgar menos, amar mais as pessoas. Ele é também a questão de ajudar e depois falar que ajudou, né? Pra se vangloriar nisso. Porque a palavra diz que o que a mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo. É verdade. Exatamente. E sabe, muitas pessoas fazem pelas outras esperando algo em troca. Isso é normal. Verdade. Mas quando nós agirmos em empatia, quando nós agirmos em amor, em compaixão, nós não esperaremos nada em troca. Aquele homem samaritano, ele falou assim, ó, eu vou ajudar ele porque eu quero que quando ele melhorar, ele vai lá e me dá o dinheiro tudo de novo. Não. Ele não falou isso, ele fez muito o contrário. Ele pegou, cuidou dele e falou assim, ó, tudo o que gastar aqui, eu vou pagar. Eu vou tirar do meu bolso e vou pagar. Eu não quero nada em troca. Sabe? Às vezes,
a gente faz as coisas para as pessoas já pensando no amanhã. É Ah, eu verdade. vou fazer isso pra Thaís porque amanhã eu vou precisar dela. Obviamente, de Esperando certa forma. reconhecimento também, né? Exatamente. É certo, né, eu precisar de você. Porque eu preciso de você, você precisa de mim. Todos nós precisamos um dos outros. Mas quando nós fizermos algo pra alguém, nós precisamos nos lembrar que um dia nós vamos precisar. Talvez não seja diretamente dessa pessoa. Por exemplo, você precisa de mim, você tá, misericórdia, tá repreendida em nome do Senhor Jesus Cristo, tá no hospital, precisa de uma ajuda, precisa de, não sei, dinheiro com remédios, e eu vou lá e ajudo. Mas eu ajudo porque eu gosto de você, obviamente, mas porque eu sei que um dia eu vou precisar. Por isso nós não devemos negar amor. Por isso nós não devemos negar gentileza. Entende? Porque tudo que a gente planta, a gente colhe. Se hoje você planta amor, amanhã você vai colher ódio? Não vai colher ódio. Você vai colher o amor. Se você planta uma banana, você não vai colher manga. Você vai colher banana. Então, se você planta o amor na vida das pessoas, você vai receber isso. Porque um dia você vai precisar. É isso, é a lei da semeadura. Entende? Tudo o que você faz, tudo o que você vai fazer, o que você fez, um dia você vai colher de certa forma. Errei ontem, talvez hoje eu não colha, mas um dia eu vou colher isso. Vai colher. Porque Deus é justo. Deus, ele não vai me privar das consequências que eu necessito receber por desobediência minha. Deus, ele é justo, ele não vai me privar de receber o juízo, de receber a repreensão. Na palavra diz que o pai repreende o filho a quem ama. Deus não vai me privar disso porque eu canto, porque eu abro culto, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo. Não. Deus é justo com todos. É igualdade. Com Deus não tem esse negócio. Talvez eu não seja da sua família, mas nós somos iguais para Jesus. Nós somos iguais para Deus. Sabe? Então, tudo o que nós fazemos, tudo o que nós iremos fazer, nós precisamos pensar. Pensar. Nós precisamos pensar antes de fazer as coisas. Nós precisamos pensar. A câmera tá meio caída aqui. Pensar antes de falar as coisas. É verdade. Entende? Porque ao mesmo tempo que você pode abençoar, você pode amaldiçoar um irmão seu, né? É verdade. Até um pouco falando dessa questão do julgamento, nós encontramos um caso parecido na Bíblia de Jonas. Jonas, ele começou a cair quando ele achou que aquele povo não merecia perdão. E Deus, com sua íntima compaixão, queria perdoar o povo, falando: Jonas, vai lá e prega para o povo de Nínive. O Jonas falou: não quis pregar. Então, Jonas, ele não teve compaixão com aquele povo. Uhum. Depois você precisa aquilo tudo acontecer para que ele fosse lá e pregasse. Mas Jonas, ele achou que o povo não tinha perdão. E tem muita gente julgando que a pessoa não é merecedora, que a pessoa não merece perdão. E tem muita gente magoado porque não quer liberar o perdão também. Sendo que quando você perdoa, quem se liberta é você. Você acaba, você acaba tipo assim, tendo entendimento que você era o seu próprio prisioneiro. Então, Exato. libere o perdão, não importa quem errou, não importa quem falhou, mas você vai se livrar daquela culpa que você tem de carregar aquele peso sobre as suas costas. Eu não sei como é que alguém consegue dormir com mágoa de outra pessoa, porque isso é muito sério. A mágoa, ela vai corroendo por dentro. Você pode estar bem, pode estar rindo para os outros, mas só você sabe como está o seu coração, o quanto você chora por conta disso todas as noites. Então, libere isso, libere esse peso que está sobre você. A palavra diz que o fardo dele é leve. Então, se você está carregando algo pesado, é porque não vem da parte dele. Vem somente de você. E esse descarregar, pessoal, não é descarregar no próximo, não. Não, misericórdia. É colocar sobre a cruz. Entende? É abrir o seu coração para Deus, porque tudo. Eu sempre que eu preciso conversar algo sério com alguém, por exemplo, você fez algo para mim e eu preciso conversar com você sobre isso, né? Para não ficar com esse peso dentro de mim.
eu sempre peço orientação para Deus. Porque é como eu disse no início da live, o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. Entende? Então, você vai conversar com o seu irmão, vai falar com ele, poxa, olha, te peço perdão, né? Você fez isso. Você tá errado. Você é um pecador. Caramba, cadê a empatia nisso aí? Pois Entendeu? é. Cadê o cuidado nisso aí? Cadê a compaixão? Quantas vezes alguém ou pessoas já fizeram algo pra mim, mas eu que tive que pedir perdão? Sabe, pra não ficar essa barreira? A barreira entre a desigualdade dos povos de Samaria e dos povos de Jerusalém foi quebrada quando houve a compaixão. Então, as barreiras da desigualdade é quebrada quando há compaixão em nós também para com o nosso próximo. Entende? O preconceito, poxa, nessa quarentena, né? Quantas notícias de racismo, de manifestações nos Estados Unidos, né? Que tá tendo, o pessoal tá ficando em frente, né? A Casa Branca, em prol das pessoas negras. Cara, isso é lindo. Sabe? Isso é lindo. Mas, poxa, fazer o bem. Você tem um objetivo de fazer o bem para alguém. Mas no meio desse processo de fazer o bem, você acaba fazendo mal para outras pessoas. Não adianta nada. Entende? Porque ali nessa situação que está acontecendo, acontecem manifestações, pessoas saem feridas, né? Entre as autoridades e entre o povo. E, cara, será que vale mesmo a pena? Eu não julgo quem faz, cara, porque nós somos todos iguais. Mas será que vale mesmo a pena fazer tudo isso? Será que vale a pena fazer tudo isso? Porque o respeito, ele não se mostra somente em manifestações. Porque o que acontece? As pessoas acabam confundindo as coisas. Eu vou pra rua manifestar pelas pessoas negras, pelas pessoas que são assediadas, vou à rua protestar pelos estupros que estão tendo, por tudo de ruim que está acontecendo no mundo. Mas você se mostra empático quando você faz isso no seu dia a dia, não é quando você está lá no meio da manifestação. Entende? Poxa, está no meio da rua, está vendo ali uma situação, nós devemos ser pacificadores. Na palavra de Deus fala que nós devemos ser pacificadores. Tá havendo uma confusão ali. Não, peraí, não conheço esse povo não, mas eu vou pacificar aquilo ali. Eu vou levar a palavra de Deus até aquilo ali. Entende? Eu vou levar a palavra de Deus até que aquilo ali pare, aquela barreira ali acabe. Sabe? O ser humano, ele põe barreira em tudo. O ser humano dificulta tudo. O ser humano dificulta tudo. Às vezes é algo muito simples, mas o ser humano fica dificultando. Eu acho que até a falta de empatia também, de você ficar sabendo, tipo, a versão de uma história e você, tipo assim, souber, sabe, aquele negócio de duas partes. Aconteceu uma situação comigo e contigo, e você conta a sua versão para tal pessoa, e a tal pessoa não quer saber a versão da outra pessoa. Ela simplesmente fica de mal com a outra pessoa, trata mal a outra pessoa e às vezes muito bem, a outra pessoa nem sabe o que está acontecendo, mas é a falta de empatia da pessoa chegar ao fulano. Se está passando alguma coisa, você está sentindo alguma coisa, porque, Milena, todo mundo, todos os dias enfrenta uma batalha que você nem sabe qual é. Então, você pode estar vendo milhares de pessoas na rua, e todas elas diferentes estão enfrentando uma batalha na mente, uma batalha na família, uma batalha em casa. Então, nós temos que ter empatia pela outra pessoa. Cerca de ser pacificador, era isso que Jesus fazia. Jesus chegava nos lugares, ele levava a paz e não a confusão. Ele levava o amor e não a discórdia. E a própria palavra diz que todo muro de inimizade foi quebrado, foi anulado. Então, se tem alguma barreira, tem que ser quebrada, porque Deus ele já tinha decretado que tinha sido quebrada toda barreira. E eu acho que tem muito pai sem falar com o filho, muito filho sem falar com o pai, muitas famílias sendo desfeitas, muitas amizades sendo desfeitas pela falta de empatia. E pela falta de empatia, às vezes, de uma palavra que foi lançada de alguém que disse alguma coisa que destruiu uma família inteira. Então, a falta de empatia na nossa geração está muito presente.
E isso tem feito o amor se esfriar muito. E em geral, o amor, a gente está vendo todos os dias nos noticiários, nem precisa ver jornal, é só você olhar no seu dia a dia que o amor, as pessoas estão sem amor por conta de não ter empatia. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que o amor está tão explícito, que a compaixão está tão explícita, que a gente, às vezes, até pensa e fala, nossa, isso é falta de ler a Bíblia, isso é falta de ter comunhão com Deus mesmo, porque quando eu tenho comunhão com Deus, o meu coração ele ferve de amor pelas pessoas, de amor pelas almas. Deus, Exatamente. ele não julgava ninguém. Quando aquele pessoal quis apedrejar a prostituta lá, e ela tinha sido pega em adultério, Deus disse, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Então, toda vez que você for julgar alguém, que você for falar algo de alguém, você olhe para si mesmo e se pergunte, eu tenho pecado? Eu tenho julgado também? Porque aquele negócio, naquele negócio de atiçar a pedra, que eles queriam atiçar a pedra na prostituta, era para esconder os próprios pecados deles. Sendo que todos ali tinham Só pecado. pensou neles, né? Eles, tipo assim, só pensaram em apedrejar ela, em julgar o pecado dela. E tem muita gente andando por aí julgando o pecado dos outros. E a palavra também de Deus diz que eu não posso olhar o cisco que está no olho do meu irmão e esquecer da trava que está no meu. Então, é olhar para a gente mesmo. A cruz, ela grita todas as vezes que nós somos indignos, mas amados. Então, a gente, se Deus, ele nos amou, nós sendo pecadores, como é que a gente não pode amar com esse mesmo amor o nosso irmão que está Pois do é. nosso lado? É o que você falou, às vezes a gente grita, o pessoal está gritando lá nas passeatas que é contra o racismo, mas às vezes está fazendo racismo com o pessoal da própria família, os dentro de casa. Então não adianta nada eu gritar pela liberdade dos outros e aprisionar as pessoas que estão do meu lado, as pessoas que têm pecado. Ou Então que então a ser gente aprisionado possa em si mesmo, né? ou aprisionar a si mesmo. É igual eu falei, que às vezes você está andando com um grupo, igual você falou no início, às vezes você está andando com um grupo de pessoas que está falando mal constantemente da outra pessoa, mas é igual a gente estava conversando outro dia, eu estava até conversando com a minha mãe sobre isso, minha mãe até me falou que às vezes você está sentado numa roda de amigos e eles estão falando ali de uma pessoa, mas quando você se levanta, o assunto é você. Então nós temos que tomar muito cuidado também, porque aquelas pessoas que nós temos andado é um reflexo de quem nós somos também. Porque a Pois palavra é. de Deus diz, diga com quem andas e eu te direi quem és. Então nós temos que olhar para nós mesmos. Se for preciso a gente cortar, sabe? Deus, quando ele amaldiçoa a figueira, ele não amaldiçoa ela apenas a parte de cima, ele amaldiçoa desde a raiz. Então, às vezes, é necessário você cortar desde a raiz esse mal. Porque se você não cortar desde a raiz, ele vai crescer de novo. Você vai falar, me perdoa, Senhor, mas no outro dia está falando do irmão. Então, que Pois nós venhamos cortar o mal desde a raiz, para que a empatia, o amor, a compaixão de Jesus venha crescer. E o reflexo disso é a partir do momento que eu tenho um relacionamento com ele, né? é notório, né? Quando uma pessoa tem empatia pela outra. Às vezes a pessoa conquista algo, aí você vê. Ah, parabéns, mas a pessoa tá assim, parabéns mesmo. Por dentro, né? Eu que devia estar lá. É. Caramba, que é isso? Ou então a pessoa tá lá sofrendo, poxa, eu tô passando por uma situação. Não, vou te ajudar. Não quer ajudar nada. Tem que sofrer mesmo. Fez isso, fez aquilo outro. Pecou, falou mal de fulano. Tem que sofrer, porque a vida é assim. Não, gente. Não é assim que as coisas funcionam. É verdade. Eu, no meu início do meu ministério, tá, ô Milena, eu passei por isso também. Eu ouvi da boca de outras pessoas que não era para me estar no lugar que eu estou hoje. Então, cara, aquilo foi para mim, eu fiquei tipo assim, sabe aquele choque que você leva de ouvir isso de outra pessoa? Eu fiquei tipo assim, chocada com aquilo que a outra pessoa disse, com a falta de empatia que tem. Mas aí depois eu fui orar e Deus falou no meu coração, se você tá no lugar que você tá, não é por causa das pessoas que estão ao seu redor, mas é porque eu te honrei. Então, sabe, aquilo deu um alívio pro meu coração. Mas tem muitas pessoas que fazem isso, vê a conquista de outra pessoa e já vai lá que sabe jogar um balde de água fria na conquista de outra pessoa. Exatamente. Você estava falando aí, né? Que às vezes a gente está no início do nosso ministério e vem atribulado mesmo. É verdade. Atribulados mesmo. Pessoas usadas por Satanás para tentar apagar, sabe? Diminuir a nossa fé. Naquilo que... Porque quando a gente está no início de tudo, é algo mágico. É algo verdade. mágico.
É o primeiro amor ali, minha filha. A chama queimando. Ai, quero fazer isso, quero fazer aquilo. Ou É a então, sede, você né? está... Exatamente, quando você está prestes a entrar pro ministério. Aí você tá naquilo, né? Não, eu vou chegar até lá. Eu lembro quando eu comecei... Na verdade, eu nem tinha começado. Não, na verdade, não tinha começado assim. Eu era tia de escolinha, né? Eu comecei a ser tia de escolinha, auxiliar de tia de escolinha com 10 anos. Aí eu lembro um dia que eu tava no culto de 6 horas da noite no domingo. Aí eu sempre quis muito estar no altar. Porque eu sempre gostei muito de louvar. Então, eu olhei assim pra Juliana. Era a Juliana que tava ministrando lá o louvor. Tava a Juliana, a Thaís no back, o Alas na bateria, a Giane no teclado. Aí eu tava com a minha avó do meu lado, mas eu senti algo tão forte dentro de mim. Sabe? Eu não sei. Veio algo assim, falou assim, você vai estar lá. Você quer estar lá? Você vai estar lá. Entendeu? Imagina. E eu não contei pra ninguém. Porque tem coisas que a gente vive que a gente não conta. Verdade. Tem coisas que a gente vive que não precisa ser contado. Porque são coisas É só nossas. você e Deus, né? Pessoal. Exatamente. Tudo bem, tem coisas que você vai contar. O seu testemunho é o maior milagre. Você é o maior milagre. Mas sabe, tem coisas que a gente vive que a gente não conta. Experiências que a gente vive que a gente não conta. E eu senti aquilo no meu coração. E, Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Eu dou glória a Deus pela vida das pessoas que estão na minha vida, que me ajudaram a crescer no ministério. Imagina se viesse alguém pra falar assim, cara, imagina se eu tivesse contado pra alguém e essa pessoa falasse, você não vai chegar lá não, quem é você? Cara, eu nem estaria aqui, eu acho. Mas Deus coloca pessoas certas na nossa vida nos momentos certos. Acho que foi uma semana depois, na outra segunda-feira, domingo foi uma segunda-feira, e na outra segunda-feira eu recebi uma mensagem no meu celular, da ministra Giane. Ela falou assim, olha, Milena, fiquei sabendo que você canta e tudo, você quer entrar pro louvor? Vem nos nossos ensaios. Cara, o meu coração, menina, eu comecei a chorar, eu não tinha força nem pra escrever, eu não sabia o que eu falava. Eu só falei, fui dando um monte de coração, eu não sabia como é que eu tava fazendo. Menina, eu saí de mim. Mas foi algo que eu sonhava. Mas antes de eu sonhar com aquilo, Jesus já sonhava, Deus já sonhava, Deus já tinha aquele projeto pra mim. Se algo arde dentro do seu coração em relação à obra de Deus, meu querido, entenda. Não é porque tá no seu coração que é você que quer, porque Deus já sonhou com isso antes pra sua vida. Verdade. Eu também já passei diversas experiências com Deus em relação ao ministério. E eu fui aprendendo, porque desde o início do meu ministério eu já sofri com muitas decepções, sabe? Decepções de pessoas próximas. E Deus foi me ensinando a lidar com cada uma delas. Às vezes parece que a gente não vai passar por certas tempestades que aparecem, mas Deus, ele te dá a força necessária para atravessar a tempestade. Exatamente. E eu tive um conflito muito grande com Deus, que eu sofri uma decepção muito grande, sabe? Quando a decepção lá vem de cima, você, tipo assim, parece que fica sem chão, sabe? Parece que você perde o chão totalmente. E eu sempre ia na presença de Deus e eu perguntava para Deus, por que isso está acontecendo comigo? Porque o Senhor permitiu que isso acontecesse comigo. Todas as madrugadas eu chorava, eu ajoelhava no chão, eu chorava e eu perguntava para Deus por que eu tinha sofrido essa decepção, por que Deus tinha permitido que essas coisas acontecessem comigo. E eu nunca obtive resposta dessas minhas orações que eu fazia. Até que chegou um dia que eu tive... E eu era daquelas pessoas que escrevia cartas para Deus, que eu escrevia as decepções que eu tinha no meu dia a dia. Tanto que eu tinha guardado as caixinhas que eu escrevia para Deus na caixa do meu celular. Eu tinha tudo guardado ali. No dia que a minha irmã pegou e leu aquilo, ela falou, eu li, você leu. Cara, eu quase morri naquele dia. Mas aí ela leu tudo, mas eu tinha guardado. E teve um dia que eu sofri uma decepção muito forte. E eu fui ajoelhar aos pés da minha cama de madrugada. E ali eu não conseguia falar nada. Sabe aquela oração que você não consegue falar nada? Só cai as lágrimas. E dessa oração eu obtive resposta. E eu comecei a pensar que estranho. Uma oração que você fala, você não obtém nenhuma resposta. Mas a oração que você não chora, você obtém a resposta. Mas ali eu entendi que eu não precisava de resposta, que a minha resposta era Deus. Era o próprio Deus, era o próprio Jesus que era a minha resposta. E ali eu comecei a buscar mais de Deus.
Deus, ele foi fazendo uma obra tão grande na minha vida, tão grande na minha vida, que hoje, quando as pessoas me perguntam, você está à frente dos trabalhos da Juventude Benfica, eu falo só pela glória dele. Porque tem coisas que você não entende, cara, que você não compreende, mas o próprio Deus diz que as coisas que ele tem preparado para cada um de nós está longe do nosso pensamento. Mas ele já sonhou, ele já projetou. Então foi algo lindo. Então eu falo para você, se você tem passado alguma decepção, seja ela qual for, seja com as pessoas que estejam ao seu redor, que você jura confiáveis, se você tem sofrido decepções com essas pessoas, e você tem chorado, você tem sofrido, porque às vezes ninguém sabe? Você ri para todo mundo, mas você depois só sabe o que aquela palavra doeu, aquele jeito que a pessoa falou que você doeu, e depois você descobre que a pessoa está falando de você por trás, mas creia que Deus, ele vai te honrar. A palavra de Deus diz que ele abate o soberbo, mas ele exalta o humilde, e ele gosta dos humildes de coração. Então, hoje, onde eu estou, eu só agradeço a Deus, porque Deus, ele tem nos sustentado até aqui. Até aqui ele nos ajudou, e ele continuará nos ajudando a vencer cada obstáculo, cada batalha, mas no início do ministério é muito difícil, mas não pode desistir. Tudo é perseverança, sabe? É perseverança. Perseverança para continuar caminhando, perseverança para que você vencer um mal hoje, mas amanhã tem outro mal para você vencer. Já passa cada dia o seu mal. Então, dia, mas você vence. Pois é, tem batalha. A própria palavra de Deus diz que se Deus venceu o mundo, a gente também pode vencer, com Ele do nosso lado. Então, acho que isso. Hoje eu vejo, sabe, Milena, Deus me mostra às vezes que se eu tivesse desistido lá atrás, eu não estaria onde eu estou hoje. Então, eu agradeço a Deus que não me deixou desistir, sabe, daquele momento, mas que me manteve firme na rocha que é Ele, para que eu chegasse onde eu cheguei hoje. Você estava dizendo que você chegava a orar e perguntava a Deus por quê, por quê, por que disso? E a gente pergunta muito por quê. Mas não é por quê. É pra quê. Tudo tem um propósito, né? É pra que isso tá acontecendo. Cara, o processo de até você chegar à promessa é doloroso demais. Eu vejo isso quando eu leio a história de José. Foi um propósito muito doloroso para José chegar a ser governador do Egito. Uhum. Então, às vezes eu olho por cada coisa que eu passei e eu falo, imagina se Deus tivesse me colocado do jeito que Ele me colocou como eu era antes. Eu não estaria da mesma forma hoje. Então, foi necessário passar por esses projetos, por essas decepções, para que hoje tivesse um caráter forjado, sabe? Para que porque hoje eu tenho empatia com as outras pessoas. Eu posso falhar às vezes porque eu sou humana, mas eu tenho a humildade de pedir perdão. Mas hoje eu me coloco mais no lugar da outra pessoa, porque eu falo, gente, eu já passei por isso, sabe? Então eu sei como é que é você sofrer uma palavra dura, você se decepcionar com a outra pessoa. Então, hoje eu olho muito para isso. E eu falo que, da mesma forma que eu sofri, eu não quero que as outras pessoas sofram também. Então, a partir desse momento, você tem o seu caráter transformado. Peraí. Voltou. Agora voltou. Agora foi o meu. Acontece. Mas é necessário a gente ter um caráter transformado, né? Eu sempre falo isso com as pessoas. A nossa ferida de hoje, a nossa dor de hoje, do processo, é o nosso ministério amanhã. Porque nada é em vão. Deus não permite com que nós venhamos sofrer, venhamos sentir uma dor na qual nós não somos capazes de suportar. Deus, ele permite muitas coisas nas nossas vidas, porque Deus é de visão. Deus ele vê lá na frente. A gente vê lá 5 anos atrás. A nossa visão é muito atrasada. Mas, sabe, ele permite isso que você está passando hoje acontecer na sua vida para que você venha amadurecer, para que o seu caráter, o seu caráter é empatia, o seu caráter é amar o irmão, o seu caráter é isso, são essas coisas.
Entende? Venha ser forjado, venha ser trabalhado. E, sabe, a gente conquista as coisas. Eu fico pensando, imagina se eu tivesse onde eu tô hoje, sem ter passado por tudo que eu passei. Cara, eu não teria estrutura. Cada luta, cada problema é um fortalecimento novo. Cada luta é um fortalecimento novo. É uma chance que Deus está nos dando para acordar para as coisas dele. É uma chance que Deus está nos dando para entender que, ó, eu tô aqui com você. Eu tô permitindo você sofrer muito, passar por esse deserto sozinho. Talvez você está passando por um deserto sozinho. Eu permito que isso aconteça na sua vida. Mas é para você crescer. É para você É igual quando aconteceu comigo. Quando eu estava passando por essa decepção, parece que Deus tirou todas as pessoas em quem eu podia me apoiar, em quem eu podia confiar. Ninguém. Ali era só eu e Deus, sabe? Então, às vezes, igual a Milena falou, você pode estar passando sozinho, porque às vezes todas as pessoas que você confiava, Deus tirou ali de perto, porque às vezes nós nos apoiamos tanto nas pessoas. Tem uma pessoa ali do seu lado, você se apoia na pessoa, mas não se apoia em Deus. Então, ele tira todas as pessoas ao qual você podia se apoiar, para que você possa ter a dependência somente dele. Para que você possa entender que tudo que você está passando é um processo que ele está te forjando para melhor. Assim como quando aconteceu com José. José, ele não precisava ter passado por tudo que ele passou, mas ele passou para que quando ele chegasse ali em cima, ele tivesse uma mente de um escravo. Então, às vezes é necessário a gente chegar onde a gente chega, mas com a mente de quem esteve aqui embaixo mesmo, sabe? É igual eu falo, que cada decepção que eu passei, cada luta que eu passei virou uma cicatriz. Sabe, daquela ferida aberta que virou uma cicatriz, para você apontar para ali e não gerar mais dor, nem sofrimento, mas gerar um lindo testemunho na presença de Deus. A cicatriz, ela vira o testemunho. A cicatriz, ela te mostra que você estava sangrando um dia, mas que parou de sangrar, parou de doer e você venceu. Entende? Você conseguiu sair dessa situação. Talvez tem muita gente que está assistindo essa live que tá com o coração sangrando, que tá com uma ferida aberta. Mas calma, um dia vira cicatriz. Tá doendo agora? Tá doendo muito, não tá doendo. Tá sangrando, tá jorrando sangue. Parece que nunca mais vai parar de sangrar, mas calma. Vai parar de sangrar, vai virar cicatriz, vai virar o testemunho da tua vida. Tá bom? Isso aí vai mudar a tua história. Escuta o que eu tô te falando. A dor que você sente hoje vai mudar a tua história de uma vez por todas. Independente da área que está passando por isso, seja no ministério, a gente está falando aqui de ministério, mas seja no ministério, seja na área financeira, onde você tem uma empresa ou algo do tipo, seja na vida sentimental, que tem muita gente sofrendo na vida sentimental, muita gente machucada, muita gente ferida na área sentimental, por conta de outra pessoa que você colocou na sua vida e não teve empatia com você, empatia com os seus sentimentos. Mas Deus, ele é capaz de fechar todo machucado, toda ferida que está aberta. Mas é necessário que você passe algumas decepções para que você também venha aprender que é livramento de Deus. Às vezes tal pessoa não permaneceu na sua vida porque Deus estava te livrando de alguma coisa que não daria certo lá na frente. Às vezes eu acho que a gente, que na hora que está passando, é tão difícil de entender, sabe? Depois que você passa por tudo, você fala, nossa, mas... Mas esse coisinha aqui, sabe? é estado por isso aqui mesmo. Será possível? Pois é. Na hora que a gente está passando, sabe? Parece que nunca vai acabar a luta, parece que nunca vai acabar a dificuldade, mas eu te digo que Deus, ele sabe o tempo. Ele sabe o tempo que é necessário para que você venha passar por isso e venha sair daí transformado. É o famoso da largata, sabe? A largata que entra no casulo para depois sair uma linda borboleta. Então, creio que depois dessa luta você vai sair mais forte, sair renovado. E às vezes Deus vai até te entregar algo maior, porque costuma, Thaís, assim, Milena, assim que aconteceu comigo. Depois que eu saí da luta e da dificuldade, Deus me entregou o ministério nas mãos.
Então, às vezes, é necessário você passar por isso para que você venha receber algo maior da parte de Deus. Porque, às vezes, a gente pede em oração, né? Deus me dá algo maior. Deus, eu quero uma bênção maior na minha vida. Mas a gente, muitas vezes, não está Cara, preparado para passar pelo processo de chegar até o lugar que a gente precisa que dirá chegar. para receber aquilo. Que tirar para receber Ela até aquilo. passar o processo, mas Pois não é, e às vezes a gente fica naquela ânsia, sabe? Eu acho que isso falta um pouco também de egoísmo nosso. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, só que a gente não está preparado para receber. E quando a gente passa por uma dificuldade, a gente fica falando, Deus, por quê? Por que o Senhor está permitindo eu passar por isso? Por que eu estou passando por isso? E às vezes a gente não entende, sabe, que isso é resultado também das nossas orações. Então, se você está pedindo algo mais de Deus, creia que Ele também vai exigir algo mais de você. Ele vai exigir algo mais, vai exigir uma entrega maior, um esforço maior, para que a gente venha receber aquilo que a gente realmente pediu. E é o que eu falo, Milena, que a gente nem sabe pedir. Por isso que a palavra de Deus diz que pedir e não receber, você pedir desmal. A gente não sabe nem pedir. sabe nem pedir, nem pra pedir a gente presta, né? Essa é a verdade. É o ser humano ruim que a gente é. Pois é. Cara, eu fiquei pensando aqui quando você falou, né, que Deus não nos entrega algo se nós não estivermos preparados nem para o processo. Às vezes, tem muitas pessoas que conquistam algo na vida, algo grande. Conquista tão rápido e perde tão rápido, porque não houve preparação. Entende? Verdade. Talvez a pessoa... vou dar aqui exemplo de cantores, não sei. Vou só falar cantores. Cantor queria ser cantor, aí chegou no local de destaque, mas sem preparação nenhuma. Começou a cantar semana passada, aí daqui a 3 semanas já virou um cantor famoso. Meu filho, vai cair, porque não teve preparação. Entendeu? Não teve os recursos financeiros também, de certa forma, e não teve preparação. Às vezes até tem o recurso financeiro, mas não tem a preparação vocal antes. Entende? Então Deus não confia. Deus não confia algo nas nossas mãos se nós não estivermos preparados para receber. Porque o que poderia ser bênção na mão do ser humano vira maldição. É verdade. É o que eu falo, que às vezes a gente não sabe pedir mesmo. Porque para você pedir, Deus até pode te dar, mas Ele vai trabalhar em você primeiro, se vê que você tem capacidade para aquilo mesmo. É por isso que eu falo que a nossa oração tem que ser para que Deus faça a vontade dele. Porque sendo já a vontade de Deus, vai ser melhor do que eu imagino. Porque a palavra de Deus diz que os pensamentos dele são muito mais altos que os meus. Então entrega a sua vida nas mãos de Deus, porque Ele vai te dar algo melhor. Às vezes a gente está se decepcionando muito, mas é porque a gente está querendo o nosso querer, sabe? É o que eu vejo, é igual eu já vi uma peça teatral que falava disso. E é o que eu vejo na nossa geração hoje em dia. A gente entrega o controle nas mãos de Deus em oração, mas tira dele nas nossas atitudes. Então entrega o seu controle totalmente nas mãos de Deus. A cada atitude que você tiver, você venha perguntar para Deus se Deus faria aquilo que você está fazendo, sabe? E eu vejo isso na forma da gente tratar as pessoas ao nosso redor. Imagina, tem gente falando para Deus, eu quero ser um pregador da palavra de Deus, eu quero falar do nome de Deus, mas não tem compaixão nem pelas pessoas que estão em casa. Então é necessário que a gente tenha compaixão. Se você quer ser algo nas mãos de Deus, você quer ser usado nas mãos de Deus, se entregue também nas mãos dele. E também faça pequenas atitudes. Comece a cuidando. Você vê, Davi, ele recebeu a promessa que ele seria rei, mas ele continuou cuidando das ovelhas no pasto. Então você recebeu a promessa de Deus, você vai cantar, você vai ser uma cantora usada por Deus, mas continue a ser usado por ele na pequena coisa que ele te deu. A própria palavra de Deus diz que se você for fiel no pouco, sobre muito ele vai te colocar. Então, honre hoje o que ele te deu, o que ele colocou nas tuas mãos, que grandes coisas depois ele vai colocar nas tuas mãos. Eu tava vendo você falar que você começou na escolinha, eu também comecei na escolinha. Todas as meninas aqui começaram na escolinha também. Todo mundo foi tia antes, né, gente? Todo mundo cuidou das crianças antes. Todo mundo cuidou das crianças. Nós devemos honrar as tias de escolinha. Pois é. Não é porque nós estamos no altar pregando que as tias são menores que a gente. Sabe o que eu vejo hoje? Não. Você falando desse assunto, sabe o que eu vejo hoje? Porque na palavra fala, ensina ao pequenino o caminho que se deve andar para que quando ele cresça não se desvie dele. As tias são canais de bênção para a vida das crianças para poder crescerem na presença de Deus.
Sabe o que eu vejo hoje também no ministério? Ô, Thaís, que tem muita gente se perdendo. Ô, Milena, eu cismei de chamar de Thaís, não sei porquê. Eles estão me corrigindo aqui atrás, Milena. Sabe o que eu vejo hoje, Milena? Que só porque a pessoa conquistou algo da parte de Deus, ela acha que não precisa mais lavar um banheiro, sabe? É verdade. Começa a desprezar as coisas pequenas, sabe? E com isso vai perdendo as coisas grandes. Não é só porque eu sou a líder da juventude que eu não preciso mais passar um pano no chão, que eu não preciso honrar mais os líderes que Deus colocou sobre a minha vida, que eu não preciso mais cuidar dos jovens, sabe? Eu tenho que continuar fazendo isso com o mesmo zelo que eu fazia antes. Exatamente. Sabe? Igual o Saul. Saul se perdeu quando ele foi rei. Quando ele começou a reinar.